Eu ouvi minha namorada zombando de mim de forma bastante brutal para o melhor amigo dela. Quando digo brutalmente, quero dizer brutalmente. Minha namorada, Jenna, e eu estamos juntos há 2 anos, um pouco mais. Sou veterinário e nos conhecemos no meu consultório. Ela havia acabado de se mudar para a cidade e trouxe seu cachorro com uma infecção de ouvido. Começamos a conversar e o que deveria ser uma consulta de 15 minutos se transformou em uma longa conversa de 1 hora. Nunca fiquei tão encantado por uma mulher antes. Antes de Jenna, eu vivia o estilo de vida de solteiro. Estava começando a pensar que ficaria solteiro para sempre, mesmo que aquele estilo de vida de apenas relacionamentos casuais estivesse se tornando cansativo e vazio. Jenna é uma mulher carismática e tem muitos amigos. Seu melhor amigo é um cara, Dylan, que ela conhecia na cidade anterior. Eu confio em Jenna, mas estaria mentindo se dissesse que o relacionamento deles não me incomoda nem um pouco. Não fico bravo com ela nem discuto sobre isso. Ela me tranquilizou dizendo que eles são amigos desde sempre e nunca tiveram nenhum envolvimento sexual. Sou seguro e não sou louco, então aceito que eles sejam amigos e tentei me aproximar dele também. Ele visitou a cidade 3 vezes. Ele é um cara legal, porém, não parece gostar muito de mim. Jenna diz que ele é apenas protetor. Na minha opinião, parece mais ciúme do que proteção. Jenna acabou de terminar a pós-graduação nesta primavera, mas tem tido dificuldades para encontrar um emprego. Moramos juntos há 1 ano e entendi que ela não pode ajudar a pagar o aluguel, etc., no momento. Estou financeiramente seguro, então não é um problema, mas tenho cuidado para não ser um motivo para que ela não consiga um emprego e tenha sua própria independência financeira. Acho importante que todos tenham esse tipo de independência. Então, sem ser insistente, deixei claro que ela precisa começar a pagar metade das despesas assim que conseguir um emprego. De qualquer forma, ela me mandou uma mensagem no trabalho na segunda-feira para me dizer que conseguiu um emprego. É um emprego que ela realmente queria e passou por entrevistas muito difíceis para conseguir. Fiquei tão feliz e orgulhoso dela que decidi deixar o resto do dia no escritório para minha equipe e sair mais cedo sem contar para a Jenna. Comprei a bebida favorita dela, peguei um monte de comida chinesa para a viagem, a favorita dela, e comprei flores. Eu tinha comprado um colar bonito para ela que ela tinha visto em uma loja algumas semanas atrás. Nada super extravagante, mas tem um tubarão nele e essa mulher é obcecada por qualquer coisa relacionada a tubarões. Eu tinha escondido no porão e pensei em dar para ela em breve, surpreendê-la completamente quando ela tivesse esquecido de tê-lo visto na loja. Cheguei em casa e entrei pela entrada lateral do porão para pegar o colar e depois surpreendê-la. Quando subi os degraus do porão e abri a porta, pude ouvi-la falando ao telefone. Normalmente, eu não pararia para ouvir, mas ouvia-a rindo descontroladamente, como gargalhadas. Foi bem fofo, então pensei em esperar ela desligar o telefone antes de surpreendê-la. Ela estava falando com o Dylan. Nada de novo, eles conversam pelo menos uma vez por semana. Então ouvi sobre o que eles estavam rindo. Demorei alguns minutos para perceber que ela estava rindo da nossa vida amorosa. Ela disse algo como não, ele nem chega perto do meu ex-namorado. O ex-namorado era pelo menos 3 vezes maior do que ele. Me sinto mal toda vez que como uma cenoura pequena perto dele, deve ser traumático para ele ver eu devorando algo do mesmo tamanho que ele. Seria quase fofo se não fosse tão ruim. O corpo dele é incrível desde que ele mantém as... Ouvir ela me humilhando para esse cara com quem eu tenho algumas preocupações foi simplesmente doloroso demais. Doloroso não descreve nem metade. Ela também zombou de mim por ser lindo, mas não muito inteligente. Bom, eu sou altamente educado, na verdade. Isso nem é remotamente uma preocupação minha, eu sei que sou inteligente. Bonito e super inteligente. Saí depois disso. Joguei as flores pela janela do carro? Sim. Chorei em um estacionamento? Sim. Acho que ela pode ter ouvido a porta do porão fechando, talvez até tenha visto meu carro indo embora, porque ela começou a me mandar mensagens bem rapidamente depois que eu saí, perguntando quando eu voltaria para casa. Isso foi na segunda-feira e eu não mencionei nada. Não sei como. Acho que ainda estou processando tudo. É horrivelmente constrangedor e doloroso. Mas, droga, eu amo essa garota. Não estou dizendo que vou perdoá-la necessariamente, só quero enfatizar o quanto essa situação toda é difícil para mim. Eu sei que preciso conversar com ela.
Mas como? Alguma sugestão de como iniciar essa conversa com ela? Estou extremamente machucado e não sei se consigo perdoá-la por isso. Edith, uau, obrigado pessoal. Só queria acrescentar que definitivamente vou terminar com a Jenna. Tomei uma cerveja com 3 amigos hoje à noite e contei a eles. As opiniões deles se alinham com a maioria de vocês, termine com ela e faça isso rápido. Liguei para minha mãe e contei a ela sobre isso, assim, contei tudo. Por mais constrangedor que fosse, somos bem próximos e eu queria contar a ela toda a história, e nunca a ouvi tão irritada com alguma coisa. Ela sabia que eu tinha comprado um anel para a Jenna. Vou postar uma atualização depois de fazer isso, provavelmente amanhã, embora possa demorar alguns dias para escrever sobre isso. Vou ficar bastante arrasado emocionalmente. Obrigado novamente por todos os comentários, mensagens de apoio e incentivo, realmente não esperava que todos estivessem torcendo por mim assim. Atualização, bem, queridos estranhos solidários do Reddit, mantive-me firme e terminei com a Jenna na quinta-feira à noite. Honestamente, estes foram os dias mais dramáticos de toda a minha vida. E estou exausto. As coisas ficaram bastante feias da parte dela. Desculpem pela longa história, muita coisa aconteceu. Seguindo a sugestão dos meus amigos, mãe, irmão e muitos de vocês, eu falei com ela em um lugar privado, mas ainda assim público. A ideia por trás disso era que alguém capaz de ser tão cruel e se revelar uma mentirosa poderia tentar distorcer os fatos e dizer que ela me deixou porque eu a machuquei ou qualquer outro absurdo. Eu gostaria de pensar que ela não faria algo assim, mas quem sabe, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Melhor prevenir do que remediar. Eu pensei em simplesmente empacotar as coisas dela e terminar sem explicação. Mas já se passaram mais de 2 anos juntos e decidi que o melhor a fazer é confrontá-la calmamente e ouvir o que ela tem a dizer. Se ela tivesse uma explicação, eu queria ouvi-la, mesmo que isso não mudasse minha decisão de terminar com ela. Então a levei para um bar de vinhos no centro da cidade que tem aqueles pequenos compartimentos individuais com meias cortinas. Ela estava muito doce desde segunda-feira. Isso me diz que ela estava se sentindo culpada pelo jeito horrível que agiu, ou pensou que eu poderia ter ouvido algo, ou então ela simplesmente percebeu que eu estava distante e estava totalmente sem noção do motivo. Então ela se arrumou muito bem e, apesar de tudo o que aconteceu, admito que ela estava deslumbrante. Ela também estava muito carinhosa e fazia muitos comentários sensuais sobre as coisas que ela queria fazer comigo mais tarde. Normalmente, meu precioso pequeno bebê cenoura teria ficado animado com isso, mas dadas as circunstâncias, foi difícil ouvir e agir normalmente. Eu ensaiei o que iria dizer a ela repetidamente, então assim que nos sentamos e pegamos nossos vinhos, comecei. Não consigo lembrar palavra por palavra, minha adrenalina estava muito alta, então parece confuso. Basicamente, comecei dizendo o quanto amei, como ela é a única mulher com quem me senti tão profundamente conectado que me abri completamente e confiei nela. Eu disse a ela que ela é a única mulher com quem eu já pensei em me casar, com quem já fui comprar um anel, não mencionei que já comprei um, e com quem realmente imaginei ter filhos nos próximos anos. Ela ficava me interrompendo para dizer ou para me dizer o quanto ela também me ama. Então, olhei nos olhos dela e perguntei diretamente por que, se ela me amava tanto, ela zombou horrendamente de mim para o Dylan. Tenho que dizer que a expressão no rosto dela foi um pouco satisfatória. Como esperado, ela negou a princípio e agiu como se não soubesse do que eu estava falando. Ela disse que o Dylan sabe o quanto ela me ama e que ela nunca zombou de mim para ele. Eu meio que apenas olhei para ela e disse algo como vamos lá, Jenna. Mas ela ainda negou mesmo depois de eu dizer que voltei para casa mais cedo na segunda-feira e ouvi o que ela disse. Foi bastante frustrante, mas eu mantive a calma. Apenas disse a ela que nós dois sabemos que ela está mentindo e que as coisas que ela disse foram imperdoáveis, e que eu não conseguia entender por que ela diria coisas assim para qualquer pessoa, muito menos para o Dylan, especialmente porque ela estava mentindo apenas para me menosprezar. Ainda assim, ela negou e agiu como se eu estivesse louco, disse que me ama muito, que não está insatisfeita com nossa vida sexual e nunca diria que estava ou reclamaria do meu tamanho, e que ela sabe o quão inteligente e doce eu sou, é por isso que ela me ama. Se eu não tivesse ouvido o que ela disse para o Dylan pessoalmente, eu teria acreditado nela. Ela merece um Oscar por essa atuação. Alguns comentaristas perguntaram se eu tinha certeza de que ela estava falando sobre mim quando ouvi. Quando ela estava falando sobre o ex-namorado dela e o monstro que ele tinha, ela disse meu nome ao fazer a comparação.
Tenho certeza de que ela estava falando de mim e de que ela estava mentindo na minha cara sobre isso. Eu disse a ela que eu iria dirigir até em casa e que ela poderia pegar as coisas essenciais que ela precisava e o cachorro dela. Meu irmão e a namorada dele estariam na casa também. Eu queria ter outras pessoas lá apenas como testemunhas de que eu permiti que ela pegasse suas coisas e não fiz nada agressivo ou destrutivo. Eu disse a ela que eu embalaria o resto das coisas dela e deixaria para ela pegar quando pudesse. Ela simplesmente não acreditava que eu estava realmente terminando com ela. Ela implorou, mas minha decisão está tomada e eu não estava disposto a ceder. Foi difícil não chorar na frente dela quando ela continuava dizendo quanto queria estar comigo para sempre e que ela tinha planejado ser mãe dos meus filhos algum dia. Eu sou dono da minha casa e, como a Jenna não ajudou com as despesas pagando aluguel ou contas, eu não estava muito preocupado em, para ser direto, expulsá-la. Ela continuava me perguntando o que ela deveria fazer e onde ela deveria dormir. Eu disse a ela que isso não era realmente mais meu problema e que ela tem muitos amigos com quem pode ficar até conseguir o próprio lugar. Basicamente, todos os móveis e decorações são meus. Ela tem apenas roupas, produtos de higiene, etc., para levar. Todas as redecorações que ela fez na minha casa foram feitas com o meu dinheiro. Então vieram as lágrimas. Ela começou a chorar e dizer que não entendia como eu poderia fazer isso com ela. Ela disse que achava que eu era um cara legal 1 milhão de vezes. Eu disse a ela que sou um cara legal, é por isso que não apenas joguei as coisas dela no gramado da frente, troquei as fechaduras e não dei nenhuma explicação. Então, juro por tudo, essa mulher afundou a faca ainda mais. Ela disse que não sabia por que disse aquelas coisas para o Dylan, ela finalmente admitiu, e que talvez seja porque o Dylan traz o melhor dela e ela é capaz de rir das coisas que normalmente a fariam chorar. Eu disse a ela que é muito triste para mim se o que eu vi foi o melhor dela. Foi mesquinho e geralmente eu evito fazer comentários sarcásticos, mas eu disse a ela que ela pode voltar para a cidade natal dela e morar com o Dylan ou com o ex-namorado dela. Foi incrível ver como aquelas lágrimas desapareceram rapidamente. Eu disse a ela que prefiro morrer sozinho do que morrer casado com uma mulher cruel que não me ama ou me respeita. Sem brincadeira, ela começou a gritar. Não palavras, apenas um grito longo e extremamente alto. Foi alarmante e então ela simplesmente saiu correndo dali depois de me chamar de porco nojento. Depois de pagar a conta e me desculpar com o garçom pelo drama, eu saí e a Jenna estava lá fora chorando. Eu sei que o que ela fez foi horrível e todas as coisas que ela disse poucos minutos antes foram horríveis, mas, ainda assim, não gostei de vê-la daquele jeito e não queria apenas deixá-la na calçada. Estou em Nova Inglaterra, já está bem frio aqui. Então eu disse a ela para me deixar levá-la de volta para casa para que ela pudesse pegar suas coisas, mas que ela precisava sair e ir ficar em outro lugar assim que fizesse uma mala. Ela concordou e não falamos nada no carro. Foi uma viagem desconfortável, para dizer o mínimo. Meu irmão e a esposa dele estavam em casa quando chegamos lá. A esposa dele ficou dentro de casa enquanto a Jenna juntava algumas coisas e meu irmão esperou do lado de fora comigo. Isso passou sem grandes problemas e ela teve uma amiga que veio buscá-la. Eu peguei minha chave de volta antes que ela fosse embora. Ela me mandou mensagens durante a noite e as mensagens variavam de desculpas a tristeza, raiva e muita raiva, e voltavam de novo. Eu não respondi a nenhuma delas e só mandei uma mensagem para ela ontem de manhã para dizer que as coisas dela estavam na varanda e que ela deveria vir buscá-las enquanto eu estivesse no trabalho. Eu não ouvi mais nada dela durante o dia até quase a hora de eu ir para casa. Uma mensagem bastante desagradável me desejando todos os males que se pode desejar a uma pessoa. Eu não respondi. Bem, quando cheguei em casa, foi um desastre total. Ela destruiu tudo. Eu não sei se ela fez uma cópia da chave em algum momento sem que eu soubesse ou se ela sabe abrir fechaduras, mas ela conseguiu entrar na casa de alguma forma e a destruiu. Ela quebrou coisas que são insubstituíveis, rasgou os móveis, entupiu 2 pias e deixou a água correndo, deixou minha geladeira aberta e jogou comida por toda a cozinha. E estava arruinado. A única coisa considerada que ela fez foi trancar meus 2 cachorros em um quarto, acho que para que eles não se cortassem no vidro ou comessem a comida. Eu tenho 2 veículos, um para uso diário e depois uma SUV para o trabalho. Eu uso a SUV quando faço visitas domiciliares e talvez precise transportar um animal grande ou exótico para a clínica. No meio de todo o drama, eu tinha esquecido que havia dado a ela uma chave da SUV, caso ela tivesse uma emergência e precisasse dirigir em algum lugar.
Saí para verificar o carro e ela também o vandalizou por dentro. Ela jogou farinha por toda parte, além de sopa de tomate. As coisas são apenas coisas, suponho. É mais o fato de que ela poderia fazer algo tão infantil e terrível em cima de tudo mais. É incrível. No fim de semana passado, levei-a a uma peça de teatro, saí com ela e amigos, jogamos Monopoly uma noite e criamos um jogo de beber com ele, ficamos juntos e assistimos Netflix, fizemos amor várias vezes. E neste fim de semana, minha casa e meu veículo estão destruídos e eu também. É incrível como as coisas mudam tão rápido. Não foi meu melhor momento, mas eu estava tão irritado que fui direto para a entrega instantânea do Costco e encomendei 20 sacos de 5 libras de cenouras de bebê e os enviei para o lugar da amiga dela, endereçados a Jenna. 100 libras de cenouras de bebê. Eles entregam em 1 hora. Recebi uma série de mensagens interessantes e insultantes dela naquela noite. Sim, foi mesquinho, mas o único arrependimento que tenho é que foi um desperdício de comida. Espero que elas doem ou cozinhem algumas refeições saudáveis. Então é isso. Bloqueei ela ontem à noite depois que as mensagens ofensivas dela continuaram chegando. Estou me sentindo bastante abatido no momento e chorei mais do que em muito tempo. É óbvio que fiz a escolha certa, Jenna claramente não é emocionalmente estável ou madura. Ela realmente é cruel e sei que mereço algo melhor. Passei muito tempo desde segunda-feira refletindo sobre mim mesmo como parceiro e tentando descobrir o que poderia ter levado a ela a ter algum ressentimento ou algo do tipo em relação a mim. Vou ser 100% honesto aqui. Trabalho muito. Tento arrumar tempo para as pessoas que amo e tento não levar o trabalho para casa quando tenho um dia ruim. Mas às vezes acabo fazendo isso, eu sei disso. Jenna e eu já discutimos sobre isso antes e realmente tentei organizar meus dias de uma certa maneira para poder chegar em casa em um horário razoável e tentei deixar os dias ruins no trabalho o máximo possível. No entanto, qualquer pessoa que seja veterinário ou tenha trabalhado com sabe que estamos sempre de plantão para emergências. Às vezes temos pacientes que precisamos verificar ou ficar com eles durante a noite. Tirar folgas pode ser desafiador. É possível, mas é desafiador. Minha equipe é incrível e consegue lidar com a maioria das situações, mas ainda recebo muitas ligações ou mensagens deles quando estou de férias ou folga. Tenho certeza de que houve momentos em que Jenna se sentiu em segundo plano em relação ao meu trabalho. Bem, eu acho que sei disso, ela já me disse isso no passado. Tentei fazer mudanças, mas há apenas tanto que posso fazer. Pelo que consigo me lembrar, nunca fui propositalmente mal com a Jenna. Tive dias ruins e fiquei mal-humorado ou ausente, tivemos nossa parcela de desentendimentos e brigas, mas nada prejudicial ou excessivo. Realmente achei que tínhamos um relacionamento sólido e que ambos estávamos felizes. Sei que eu estava. É difícil não questionar a mim mesmo e me perguntar se realmente decepcionei ou negligenciei a ponto de ela se sentir pouco amada o suficiente para agir da forma como agiu. Não sei, mas sei que, independentemente do que tenha acontecido, a maneira como ela me menosprezou e reagiu à separação foi completamente inaceitável. Eu não merecia isso, e isso é responsabilidade dela. Então, obrigado por torcerem por mim, Reddit. Foi ótimo ler todas as palavras gentis e os conselhos. É hora de eu e minha cenourinha seguir em frente e encontrar uma mulher que nos aprecie pelo que somos. Edit, fiz um boletim de ocorrência e tirei fotos, o que espero que ajude a recuperar parte do dinheiro perdido por meio do seguro. Quanto ao boletim de ocorrência, é muito improvável que algo aconteça, já que não posso provar que foi ela. O mesmo vale para tentar processá-la no tribunal de pequenas causas. E, honestamente, prefiro não lidar mais com ela. Vou torcer para que o seguro cubra os danos e seguir em frente com a minha vida. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.